Bolsonaro e neonazismo, foi esse o tema de uma redação da Universidade Federal de Sergipe. O texto 1, que foi tirado da revista Fórum, uma revista, enfim, abertamente contra o Bolsonaro, falava justamente da ascensão do neonazismo no século XXI, e o segundo texto, o texto de suporte, já falava em específico do Bolsonaro e como essa ascensão do neonazismo veio a partir do ano que ele assumiu a presidência em 2019. E daí a proposta da redação pedia para você analisar isso e falar como defender os direitos humanos nesse período. Ou seja, algo totalmente enviesado, algo totalmente problemático para uma proposta de redação. Sabendo disso, a universidade veio a público e cancelou a prova. Segundo eles não tiveram acesso à questão antes por uma questão de lisura. E quando viram, cancelaram, porque afinal não iam compactuar com polarização, conversa política, etc, etc. Pessoal, primeiro ponto, quando a gente fala de fascismo e nazismo, a gente está falando de conceitos e categorias históricas muito complexas. Pessoas como Hannah Arendt, Ortega C., Richard Evans, ficaram a vida inteira estudando e pesquisando esse tema e ainda assim têm dificuldade de defini-lo. Ou seja, não dá para fazer num texto curto uma definição clara e já uma associação com o século XXI, um negócio extremamente complexo. E aqui entra o segundo ponto. Se está numa prova que tem que ter isonomia, uma prova que tem que ter lisura, uma prova que não tem por que trazer um assunto que precisaria de muito mais espaço para discutir, inclusive dar um espaço para a discussão, para o debate, não faz sentido você trazer isso ali, porque você não dá para o aluno uma opção do que ele pode argumentar. Fica claro com o texto de suporte a linha de raciocínio que ele tem que seguir, e você enviesa o teste. Se isso fosse numa palestra, num fórum de debate, enfim, num artigo escrito por uma revista, existe um espaço ali, por mais que o conceito seria maltratado para caber numa visão ideológica, na minha visão, mas existiria esse espaço para o debate. Então esse é um dos grandes pontos. O terceiro é que quem defende isso achando que está defendendo a universidade está completamente enganado. Na verdade, isso atrapalha a universidade, porque esse tipo de coisa, esse tipo de escândalo funciona como arma para pessoas que não querem ver a universidade prosperar, que não querem ver a universidade bem, só querem usar isso para atacar. É claro que esse processo seletivo tem que ser criticado, mas ele não resume o que é a universidade, que produz a maior parte da pesquisa científica do Brasil, e existem pesquisas maravilhosas, tanto na área da história quanto em outras áreas. Então, assim, lamentável esse episódio, que bom que a prova foi cancelada, mas fica de aviso e alerta para vocês, para sempre usar essas categorias históricas, lembrar o peso e a profundidade que elas têm, não são coisas triviais, não use como xingamentos banais, e se você gosta de história, considere me seguir. Um grande abraço e tchau, tchau.